Tá todo mundo acompanhando o desenvolvimento das vacinas contra a Covid como se fosse novela da Globo. E é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de acompanhar tudo assim em tempo real. Saber quem é que tá testando, quem é que tá mais avançado, tudo em primeira mão, quem publicou artigo. Só que isso é muito confuso para quem não conhece bem esse mundo dos ensaios clínicos e do desenvolvimento de vacinas e medicamentos. E até para quem conhece é um pouco confuso também. Além de muita informação sobre os estudos, a gente tem também ainda várias vacinas com tecnologias diferentes sendo feitas, o que só embaralha cada vez mais as informações que a gente recebe. Então, no vídeo de hoje, a gente vai tentar entender o que é que está acontecendo nesse mundo das vacinas contra a Covid. Bom, antes de entrar nas vacinas em si, eu quero começar explicando alguns pontos que a gente vê todo dia nas notícias e que nem sempre são fáceis de entender, nem sempre fazem muito sentido para quem não entende dessa área de estudos clínicos. E um desses pontos foi levantado pela Jana Viscardi num vídeo do canal dela no quadro Notícias Incríveis, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, porque inclusive é um vídeo maravilhoso. Aliás, todos os vídeos dela são, virei super fã dela. E nesse vídeo em específico, a Jana, olha, eu super íntima dela, ela analisa algumas notícias sobre a vacina da Sinovac, que é a vacina que tem parceria com o Instituto Butantan e que a mídia tá frequentemente chamando de vacina chinesa. E aí nessa notícia que ela tá analisando, o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, fala que a produção da vacina vai começar em breve. E aí ela questiona o que isso significa, porque os testes não acabaram ainda, né? Então o que significa já começar a produzir a vacina? Não terminou o teste, mas vai produzir? Tá todo mundo semana que vem na fila esperando a vacina chegar? Bom, então vamos começar com isso. Normalmente, a vacina ela só é produzida em larga escala depois que a sua eficácia for comprovada no estudo de fase 3, que é os estudos que estão acontecendo agora com a maioria das vacinas, e depois que ela for principalmente aprovada pelas agências de saúde, como a Anvisa, como o FDA, como a Agência Europeia de Medicamentos. E normalmente a produção só pode começar depois que a aprovação for obtida. Só que, no caso atual, se a gente for seguir esse processo normal, então esperar primeiro aprovar a eficácia, depois aprovar, para depois começar a produzir, esse tempo entre terminar de provar a eficácia e começar a produzir pode ser um tempo que a gente perca que seja muito precioso, porque não sei se vocês estão a par da situação, mas a Europa no momento está vivenciando uma segunda onda de casos, com mais de 500, às vezes 1.000 casos reportados por dia. A Itália já está reportando que está com os hospitais saturados, está com medo de lotar a UTI de novo. Então não é uma doença que vai sair sumir da nossa vida simplesmente do dia para noite assim. A gente aqui no Brasil está com uma falsa sensação de que as coisas estão voltando ao normal, porque a gente está vendo redução do número de mortes, redução do número de casos reportados diariamente, embora eles continuem crescendo no global. Só que isso é realmente uma falsa sensação de melhora, porque as coisas ainda podem piorar muito e principalmente nós não estamos testando o suficiente para ter o valor real do número de casos e de mortes causadas pela Covid aqui no Brasil. Então, diante desse cenário todo, quanto mais cedo a gente tiver a vacina disponível, melhor para todo mundo. Então, o que os governos podem fazer nesses casos? Que são duas coisas. Duas coisas, Laura. E aí você aponta um dedo. Ó, que ótimo. O que os governos podem fazer nesses casos são duas coisas. Uma delas é fazer a intenção de compra de doses da vacina. Isso é o equivalente a você pedir pro seu amigo esperar e guardar o lugar na fila pra você, sabe? Porque você diz pra empresa, quero comprar isso aí. E aí um acordo é feito e você é meio que colocado na fila pra conseguir as suas doses garantidas assim que a vacina for aprovada e produzida. A outra coisa é produzir algumas doses da vacina que tiver sendo julgada mais promissora naquele momento, o que no caso aqui do Brasil é a vacina da Sinovac em parceria com o Butantan. E aí a gente aguarda, produz essas doses, deixa lá guardada e espera todo o processo de finalizar a fase 3 e a aprovação pela Anvisa. E aí quando a vacina for aprovada, as doses já vão estar prontas para distribuir para as pessoas tudo e vai ser todo mundo vacinado. Então essa história de produzir a vacina já agora esse ano não significa que nós vamos ser vacinados esse ano, e sim que quando a vacina for aprovada, quando a vacina for comprovada ser efetiva, eficaz, etc., ela vai estar pronta para ser distribuída para a população, então a gente ganha tempo para vacinar as pessoas mais rápido. E aí só fechando esse exemplo da Sinovac, a vacina que ela produz em parceria com o Butantan é a Coronavac.
E essa vacina ela vai ser produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. 40 milhões de doses vão ser produzidas aqui, com matéria-prima, alguma parte da matéria-prima importada da China. E nisso, o investimento do governo em produzir essas doses significa que ele está apostando que essa vacina vai ser eficaz e já vai deixar as doses prontas. E aí vai só esperar o negócio terminar. É uma aposta. Então, se der certo e for eficaz, for aprovada pela Anvisa, muito que bem. Saímos na frente, tem dose para vacinar pelo menos todos os profissionais de saúde de linha de frente do país. Pede troco! Se não der certo, algumas doses serão perdidas e a gente vai ter que comprar as doses da vacina que for realmente eficaz contra o corona. E aí pode parecer meio contraprodutivo isso, mas na situação que a gente tá, essa aposta meio que no escuro, que não é tão no escuro assim, porque a gente tem dados já preliminares que eu já vou falar, que podem dar uma certa segurança pra gente fazer esse tipo de aposta. É melhor a gente fazer isso pra garantir uma vacinação agilizada do que realmente ficar esperando as coisas acontecerem e a gente ser levado pela maré. E aí eu falei bastante aqui sobre comprovação de eficácia, e aí esse é um outro ponto que eu queria ajudar vocês a entender. O que significa comprovar a eficácia de uma vacina. Se você tiver dúvidas ainda sobre como funciona todo o processo de desenvolvimento de vacinas, eu sugiro que você assista um outro vídeo que eu fiz, onde eu explico em detalhes cada etapa do processo de desenvolvimento. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição também para vocês assistirem, caso vocês não tenham visto ainda. A eficácia de uma vacina, basicamente, é a redução do risco de uma pessoa vacinada pegar a doença. Então, no estudo, o que eu faço? Eu pego as pessoas que são voluntárias do meu estudo, eu divido entre o grupo controle, que geralmente é um placebo, ou seja, uma injeção de nada, e o grupo vacina, que vai receber a vacina que eu tô testando. E aí eu vou acompanhar essas pessoas por um determinado período de tempo e ver quantas delas em cada grupo pega a doença, no caso, a Covid. Depois eu uso algumas análises estatísticas, algumas equações para calcular a porcentagem de eficácia, ou seja, a porcentagem de redução do risco de pegar a doença pelas pessoas vacinadas. E aí, traduzindo isso num número um pouco mais palpável. Se a vacina tiver 70% de eficácia, isso significa que entre as pessoas que tomam vacina, eu tenho 70% menos casos de Covid do que entre as que não tomam. Então, eu reduzo em 70% o surgimento de novos casos de Covid entre as pessoas vacinadas. E aí, pra gente chegar nesse valor, né, nesse 70%, tem um número mínimo de pessoas do grupo placebo lá, do estudo, que precisa pegar a doença para eu conseguir fazer a análise estatística completa. E aí, esse número varia de acordo com o estudo, geralmente 60, 100, 200 pessoas precisam ficar doentes, dependendo do tamanho da amostra, para eu conseguir fazer esse cálculo. A Sinovac, que foi a que eu falei até agora, ela prevê que 61 pessoas do grupo placebo precisam pegar a Covid para que o cálculo de eficácia consiga ser feito. Então, para o estudo terminar, eu preciso chegar nesse número, eu preciso que o número mínimo de pessoas tenha pegado a doença para eu conseguir fazer o cálculo. Não é ad eterno e também não é tipo assim, vou acompanhar por 1 mês, 2 meses e tá pronto, tá resolvido. Não, eu tenho que esperar as pessoas serem contaminadas. E aí, nisso, é o ponto-chave de por que o Brasil foi incluído na maioria dos estudos clínicos de vacina. Como o vírus aqui está circulando descontroladamente, a gente tem muito mais chances de os voluntários pegarem Covid e assim a gente ter uma resposta mais rápida sobre a eficácia da vacina. Então, uma das razões da gente estar envolvido nisso é a nossa falta de controle sobre a pandemia. Olha que ótimo, não é mesmo? E aí, lembrando que quanto maior for a eficácia da vacina, menor o número de pessoas que eu preciso vacinar para garantir a imunidade de rebanho ou a imunidade coletiva, que é quando o vírus não encontra mais pessoas disponíveis para infectar. Mas, de qualquer forma, nenhuma vacina vai ser aprovada sem demonstrar eficácia e segurança. E aí você pode falar assim, Laura, mas a Rússia aprovou quando estava ainda na fase 2, não tinha nada comprovado. Então, isso chama aprovação emergencial e tá sujeita a ser revogada se a vacina não se provar eficaz na fase 3. Então, é uma aprovação emergencial em que eu vou vacinando mais pessoas. Em alguns casos, essas pessoas podem, inclusive, se tornar sujeitos no estudo clínico de fase 3 para eu acompanhar e determinar a eficácia, mas ela tá sob a condição de mostrar os resultados de eficácia para garantir que ela pode continuar sendo uma vacina aprovada e distribuída. Bom, então, tem outras vacinas nessa situação da Rússia. A da Rússia não foi a única aprovada em fase 2 e a gente vai falar sobre elas. Agora, antes, eu só quero lembrar rapidamente alguns termos de estudo clínico que eu vou repetir várias vezes aqui. Então, pra gente ficar na mesma página e se vocês ficarem comigo, vamos passo a passo, um por um. Então, o primeiro deles é randomizado, que significa que os voluntários do estudo foram distribuídos de forma aleatória nos grupos do estudo. Foram por sorteio.
e não por escolha. Tipo, quando você escolhe os seus amiguinhos, escolhia, né, no caso, porque a gente acha que eu tô falando com pessoas adultas aqui. Tipo, quando você escolhia seus amiguinhos pra jogar no seu time de futebol na escola, você eu vou pegar esse aqui que é mais forte, vou pegar esse aqui que é mais rápido. Não, a randomização, ela garante que eu não tô favorecendo ninguém pra entrar num grupo ou no outro. Realmente é um sorteio aleatório. O outro termo é duplo cego, que significa que tanto a pessoa aplicando a vacina quanto a pessoa recebendo a vacina não sabe o que tem na seringa, não sabe se é placebo ou se é vacina. E esse cegamento, ele é importante pra gente não ter nenhum viés nos resultados, ou seja, pra que eu não tenha nenhuma tendência de forçar ali os resultados que eu quero ver. Então, se eu não sei o que a pessoa tá recebendo, eu não tenho como saber se ela vai ter o resultado favorável que eu quero ou não. Então, eu elimino o meu viés de confirmação. O outro termo é controlado por placebo, ou estudo controlado ou estudo controlado por placebo. Isso significa que eu tô comparando a vacina com uma formulação de mentira. Geralmente, essa formulação é a mesma da vacina, só que sem o vírus. E o ideal é que eu tenha essas 3 características que eu acabei de falar. Então, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. É ideal que todos os estudos tenham essas 3 características para ele ser o mais robusto possível. E um último termo, e que aí que nesse caso vai aparecer aqui nos estudos de vacina, é anticorpos neutralizantes, que significa que os anticorpos que a vacina induziu no corpo são capazes de se ligar ao vírus e impedir que ele infecte outras células e também meio que marcar ele como tipo, olha, gente, é isso aqui que vocês têm que comer, para as células destruírem o vírus, então ele funciona também como uma sinalização. É importante a gente saber se os anticorpos produzidos foram neutralizantes, porque é isso que diz se os anticorpos vão ser capazes de nos proteger contra uma possível infecção que vai ser testada na fase posterior. Bom, então vamos lá. A gente tem atualmente 10 vacinas em fase 3 de estudo clínico. Eu vou falar de cada uma delas aqui rapidamente para vocês entenderem. E as que forem muito diferentes, eu vou explicar um pouquinho como funciona a tecnologia que elas estão usando. A primeira delas eu vou falar da Sinovac, que é o que eu mencionei, que é a que tem parceria com o Instituto Butantan. Ela é uma vacina de vírus inativado, então é o vírus inteiro produzido em laboratório, lá cultivado em laboratório. Depois ele é inativado por uma solução química e isso é incorporado na vacina. Essa vacina, ela é praticamente idêntica a uma outra da CanSinoBio, que eu já vou falar também. E ela já está aprovada para uso limitado na China. Então ela está com aquela aprovação condicional e emergencial que eu mencionei. Mas essa aprovação depende dos resultados de fase 3, que está acontecendo no Brasil, na Indonésia e na Turquia, além de alguns centros na própria China. E eles aprovaram agora um estudo para usar essa vacina em crianças, que deve começar agora em breve. Bom, ela é uma vacina, e como eu falei, de vírus inativado, e esse é o modelo mais clássico de vacina que a gente conhece, é a que é usada há mais tempo e é amplamente utilizada para a prevenção de várias doenças. Por ser muito usada há muito tempo, né, desde a primeira criação das vacinas foi com o vírus inativado, a gente tem muitos lugares no mundo que são capazes de produzir essa vacina, porque já tem a fábrica pronta com o tipo de tecnologia necessária. Então, a grande vantagem de uma vacina como essa é que vários países no mundo conseguem produzi-la ao mesmo tempo, se ela for provada eficaz. Bom, o artigo dessa vacina, que aborda os estudos de fase 1 e 2, ele ainda não foi publicado, mas ele está disponível na forma de pré-print, que é quando os autores do estudo postam o artigo na internet, mas ele ainda não foi revisado por outros cientistas e ainda não foi aceito para ser publicado numa revista. Mas já dá pra gente ter uma ideia do estudo que foi randomizado, duplo cego e controlado por placebo. E eles reportaram a fase 2 do estudo nesse artigo. Todos os artigos que eu tô mencionando aqui sobre todas as vacinas estão na descrição do vídeo. Bom, a limitação desse estudo é que ele aconteceu só na China, então ele envolveu apenas uma etnia. Isso pode ter diferença nos resultados. Mas como agora na fase 3 a gente está avaliando várias populações, inclusive a população do Brasil, que é uma população muito miscigenada, com uma grande variabilidade genética, a gente vai conseguir detectar qualquer tipo de problema por avaliar uma população maior. Bom, nesse primeiro estudo foram 200 adultos entre 18 e 59 anos, e eles receberam 2 doses da vacina, eles avaliaram segurança e qual era a melhor concentração de vacina para usar, além também de determinar se os anticorpos que a vacina induziu eram neutralizantes ou não. Então, pelos dados desse estudo que está em pré-print, a vacina foi segura, porque não teve nenhum efeito adverso grave reportado por nenhum dos participantes. O máximo que eles reportaram foi dor no local da aplicação, febre e dor no corpo, o que já é esperado por qualquer vacina. E mais de 90% dos voluntários desenvolveu anticorpos, que foram neutralizantes em testes em laboratório. Então, tudo isso aponta para uma possível eficácia que vai ser comprovada agora quando a gente tiver os resultados da fase 3. Aqui foi interessante que eles analisaram a quantidade de anticorpos neutralizantes em cada faixa etária. Eles
Eles dividiram os participantes em várias faixas etárias e analisaram quanto cada faixa etária produziu. E eles viram que as pessoas mais velhas tinham menos anticorpos, o que é esperado porque conforme a gente envelhece, a nossa resposta imune diminui. E isso pode ser resolvido dando um reforço na vacina para as pessoas mais idosas. Então é um dado importante para a gente ter em mente no futuro. A segunda vacina, que também é super famosa, é a da AstraZeneca e Oxford, que foi desenvolvida na Inglaterra. Essa vacina é um pouco diferente e aí eu queria falar um pouquinho dela aqui para vocês, pra gente não ter problemas de divulgação de notícias falsas sobre ela. Essa vacina usa o que a gente chama de vetor viral para entregar a proteína do SARS-CoV-2. Vou traduzir. Eles pegaram um vírus que chama adenovírus, que é um vírus que causa normalmente resfriado. Você provavelmente já teve algum resfriado causado por adenovírus na sua vida. Só que justamente por ser muito provável que você já tenha tido um resfriado por adenovírus na sua vida, eles resolveram usar um adenovírus de chimpanzé, porque assim era muito mais garantido que a pessoa recebendo a vacina não tivesse anticorpos contra o adenovírus. Porque esse é um ponto muito importante. Eu tô usando um vírus para entregar a vacina. Se eu tiver anticorpos contra esse vírus, significa que eu vou ter meio que um anticorpo contra a vacina e ela não vai funcionar. Então, como que é essa tecnologia? Imagina que esse aqui é o adenovírus. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o DNA dele, eu vou usar só a capinha dele e o DNA eu vou jogar fora. Aí eu vou trocar o DNA do adenovírus pelo DNA do SARS-CoV-2. O que vai acontecer? Esse vírus agora vai passar a produzir a proteína do SARS-CoV-2 na superfície dele, e não mais as proteínas de adenovírus. Então ele é como se fosse um cavalo de Troia viral, em que eu dou um vírus pro sistema imunológico, mas que na verdade lá dentro tem o DNA de outro. Qual que é a vantagem de usar esse tipo de vetor? Como ele é um vírus que vai estar atenuado, ele induz uma resposta imunológica muito mais intensa, porque é como se ele causasse uma mini infecção, um mini resfriado, e isso faz o sistema imunológico combater esse vírus mais fácil e produzir anticorpos de forma mais eficiente. Então, o que o sistema imunológico vai enxergar são as proteínas do SARS-CoV-2 que tiverem na superfície do vírus. Não interessa o resto, tá? Então, ele vai reconhecer como se fosse um SARS-CoV e vai produzir anticorpos contra ele. Bom, o que a gente sabe sobre essa vacina até o momento? Ela tá em fase 3 de estudo clínico aqui no Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos, e também teve um início de fase 2 e 3 acontecendo na Inglaterra e na Índia. Então, é uma vacina que tá estudando uma população bem diversa, bem variada, os resultados vão ser bem robustos. A gente teve notícia de que os estudos tinham sido interrompidos no dia 6 de setembro para investigar o caso de um voluntário que tinha desenvolvido uma doença que não sabia se ainda estava associada à vacina ou não. Então eles tiveram que interromper para poder analisar. Eu expliquei isso num outro vídeo aqui, que também vai estar aqui na descrição. E aí depois do julgamento de todas as análises, eles descobriram que o que o voluntário teve não foi relacionado à vacina e os estudos foram retomados. E aí o estudo de fase 1 e 2 dessa vacina já foi publicado na revista The Lancet e foi randomizado, foi controlado e foi simples cego, porque só os voluntários eram cegados em relação ao que eles estavam recebendo ou não. As pessoas que estavam fazendo parte do estudo sabiam quem estava recebendo o quê. Só que nesse caso o controle não era placebo, o controle era uma outra vacina contra a meningite e eles escolheram essa vacina como controle ao invés do placebo porque ela dá reações no local de injeção e dá febre como a vacina que eles estão desenvolvendo. Então eles usaram a outra vacina como controle para que os voluntários não soubessem em que grupo eles estavam e não tivessem nenhum tipo de influência no resultado. Esse estudo de fase 1 e 2 foi um estudo grande, um estudo de 1.077 pessoas, também na faixa de 18 a 55 anos, que é uma faixa meio padrão para esse tipo de estudo. A vacina se mostrou segura, não teve nenhum relato de efeito adverso grave. Da mesma forma que da Sinovac, eles tiveram só dor no local da aplicação, febre, dor no corpo e às vezes uma dor de cabeça. E aqui o legal é que os voluntários desenvolveram anticorpos, esses anticorpos foram neutralizantes nos testes em laboratório e eles também testaram a resposta imune celular, que é uma resposta que não envolve anticorpos, mas que protege a gente contra infecções também, e ela é muito importante para que a gente crie a memória imunológica. É a resposta celular que vai ajudar a criar essa memória. E eles viram que a vacina induzia essa resposta imune celular também. E nesse caso, eles perceberam que precisava de 2 doses de vacina para atingir a resposta máxima. Tá? Então é uma vacina que, se aprovada, vai ter que ser dada num regime de 2 doses. Uma limitação importante desse estudo de fase 1 e 2 é que a enorme maioria dos voluntários era de origem caucasiana, ou seja, eram brancos. Então isso limita um pouquinho a avaliação, porque a gente não tem diferentes etnias sendo avaliadas. Mas agora, no estudo 3, a gente tem, então ok. Bom, a terceira vacina é a da BioNTech Pfizer, que é uma vacina de colaboração alemã norte-americana. É uma vacina de RNA mensageiro, que eu expliquei num outro vídeo em bastante
bastante detalhe o que significa uma vacina de RNA mensageiro, então eu vou deixar aqui o link para você ir lá acompanhar a explicação bem detalhada. Tá também em fase 2 e 3 combinada, então juntou fase 2 com fase 3, e tem 30 mil voluntários nos Estados Unidos, Argentina, Brasil e Alemanha, e mais 43 mil voluntários foram incluídos nos Estados Unidos agora. Então tá sendo um estudo bem grande, e de acordo com os executivos das empresas, agora no final de outubro eles talvez já tenham algum tipo de resultado para dizer se ela é eficaz ou não. Bom, mas aí nos estudos que a gente tem publicado, de fase 1 e 2, saíram na Nature, é uma revista também bastante importante, só que o estudo ele fez só... Só que eles usaram só 45 participantes, mas foi pelo menos randomizado, foi controlado por placebo, foi simples cego, então pelo menos tinha algum cegamento ali. E ele foi feito para encontrar a dose ideal e avaliar a segurança dessa vacina. Lembrando que a gente não tem nenhuma vacina de RNA mensageiro aprovada para uso humano até hoje, então é muito importante que esses estudos sejam feitos com bastante rigor pra gente ter certeza que ela vai ser realmente segura. E aí já me perguntaram aqui, por que não tem nenhuma? Porque em algum momento tem que surgir a primeira, né? Até agora a tecnologia não garantiu que já tentaram ser feitas fossem eficazes. A gente tá tentando de novo até a gente acertar a fórmula ideal de criar essa vacina. Da mesma forma que nos estudos anteriores, os efeitos foram dor no local da injeção, além de febre, dor de cabeça e dor no corpo. A vacina induziu a produção de anticorpos, eles foram neutralizantes nos testes em laboratório, e os níveis de anticorpos gerados foram muito parecidos com os de pacientes recuperados de Covid. Então também foi uma vacina que se mostrou muito promissora, por isso que ela avançou para a fase 3, atualmente em andamento. A quarta vacina é a vacina da Johnson & Johnson, que também é uma vacina de vetor de adenovírus, igual a da AstraZeneca. A diferença é que aqui é um adenovírus humano, o adenovírus que a gente tem contato mesmo. Uma vantagem dela em relação à vacina de RNA mensageiro, por exemplo, é que ela não precisa ser congelada, e ela também precisa de só uma injeção ao invés de duas. Então essa vacina ela tem algumas vantagens em relação às outras por conta disso. Se eu não preciso congelar a vacina, o transporte é mais fácil, e se eu não preciso dar 2 doses, eu consigo fazer a vacinação de mais pessoas mais rapidamente. Agora tem 60 mil pessoas participando da fase 3 de estudos, inclusive aqui no Brasil. Os resultados de fase 1 e 2 dessa vacina também não foram publicados ainda, eles estão disponíveis como pré-print, mas foram estudos randomizados, duplo cego, controlado por placebo. E aqui o legal foi que eles fizeram 2 grupos de estudo diferentes, um com 402 pessoas entre 18 e 55 anos, e o outro de 394 pessoas acima de 65 anos. Então eles avaliaram 2 faixas etárias, incluindo uma faixa etária que é grupo de risco bastante importante. E foi um estudo também um pouquinho mais completo, né? Porque avaliou uma faixa etária um pouco maior e também uma etnia um pouco mais diversa. E aqui, de novo, a única diferença de efeito adverso foi que essa vacina causou um pouco de dor muscular alguns dias depois, mas que também se resolveu sozinha. Não teve nenhum efeito adverso grave. Os estudos foram interrompidos na fase 3 para investigar também um efeito adverso que aconteceu em uns voluntários, e acabou de ser retomado porque concluíram que o efeito adverso que a pessoa teve não teve relação nenhuma com a vacina. Então, por enquanto, está tudo fluindo de acordo com as expectativas. E em termos de resposta imune, praticamente todos os participantes produziram anticorpos, foram neutralizantes, incluindo os idosos, que é um dado bastante importante. Só que só os participantes mais jovens tiveram uma resposta imune celular significativa. Então pode ser que os mais jovens com essa vacina tenham uma imunidade mais duradoura do que as pessoas mais idosas. Quinta vacina, estamos acabando, é a vacina do Instituto Gamaleya, que é a vacina russa. É uma vacina também de vetor de adenovírus. A diferença é que aqui ela combina 2 adenovírus diferentes. E por quê? Porque se a pessoa já tiver pegado resfriado por um dos adenovírus, o outro tá ali presente para fazer o papel de vacina e evitar que a pessoa tenha uma vacina inativada pelo próprio sistema imunológico. Essa vacina também já está aprovada para uso condicional, é um certificado de registro condicional que chama, que depende dos resultados da fase 3, como eu já mencionei. Então ela está sendo distribuída na Rússia, mas ela só vai continuar com o status de aprovada se a fase 3 concluir que ela é eficaz em proteger as pessoas contra a Covid. Ela está sendo testada na Rússia em si, e a Rússia está negociando acordos para fornecer a vacina para o Brasil, para o México e para a Índia. Aqui no Brasil, os acordos foram feitos com o governo do Paraná e o governo da Bahia, mas ela ainda não foi aprovada para ser testada aqui, então não tem vacina russa sendo testada no Brasil por enquanto. Os resultados das primeiras fases, fase 1 e 2, também já foram publicados na Lancet. Só que assim, o estudo não foi randomizado, o estudo não foi duplo cego e o estudo não foi controlado por placebo, nem por outra vacina. E teve só 76 pessoas. Então foram 2 fases de estudo com 76 pessoas que não teve nenhum controle. Então, apesar de estar dentro das normas dos estudos clínicos, esse número de 76 pessoas é muito pequeno comparado ao que a gente está vendo com os outros estudos. E além disso, alguns grupos dessa primeira fase só tinham homens.
E todos os participantes eram russos, também não tinha diferença ética nenhuma. Então, a gente esperava um pouco mais de vocês, não é mesmo, pessoal? Mas de qualquer forma, apesar de todas as limitações, os resultados mostraram que a vacina foi segura nessa população teste e induziu a produção de anticorpos e induziu a produção de resposta imune celular. Então, por isso ela avançou para a fase 3 e recebeu a aprovação condicional. Vamos aguardar e ver o que acontece a partir de então. A próxima vacina é a vacina da Moderna, que é uma vacina também de RNA mensageiro. Tá em fase 3 nos Estados Unidos apenas. É uma vacina feita por uma empresa americana e está sendo testada apenas nos Estados Unidos, com 30 mil pessoas. Os resultados da fase 1 também já foram publicados e eles saíram no New England Journal of Medicine. Só que também foi um estudo só com 45 voluntários, igual da outra vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Mas aqui, ao contrário do estudo da Pfizer, não teve controle por placebo, não teve cegamento dos participantes e parece também que não foi randomizada, porque eu não encontrei essa informação no estudo. Não dizia se era randomizada ou não, então eu assumi que os participantes não foram randomizados, porque inclusive alguns foram incluídos no estudo conforme o estudo estava em andamento. E aí foi o único estudo que não testou se os voluntários tinham o vírus no momento de receber a vacina. Porque se de repente o paciente está assintomático e aí ele recebe a vacina, você não sabe se o anticorpo é produzido pela vacina ou pela infecção latente que ele já tinha assintomática. Então é uma informação bastante importante pra gente saber se a vacina realmente funciona e eles não testaram. Mas, independente de tudo isso, os dados mostraram que essa vacina foi segura nessas pessoas, só com dor local e febre, dor no corpo e tal. Todos eles desenvolveram anticorpos e eles foram neutralizantes. Sétima vacina, a vacina da CanSino é uma vacina também de uma empresa chinesa, também de adenovírus, e ela também já está aprovada para uso militar na China. Ela foi aprovada na fase 2 de estudos clínicos e agora a fase 3 está acontecendo na Arábia Saudita, no Paquistão e na Rússia, além da própria China. E os resultados dela da fase 1 e 2 também já foram publicados também na The Lancet. Foi um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Eles testaram 2 concentrações de vacina para ver qual era melhor. Aqui foram 508 voluntários, então também é um grupo bastante expressivo de pessoas. E aí não tinha limite de idade. Era assim, é maior de 18 anos? Entra no estudo. Então, isso é um diferencial porque eles conseguiram avaliar também uma população mais idosa. Então, a gente teve 2 vacinas que avaliaram uma população um pouco mais idosa. Da mesma forma que a vacina da Sinovac, os idosos tiveram uma resposta imune menor, o que é esperado, como eu já mencionei, e eles acreditam que isso pode ser resolvido dando 2 doses da vacina e pronto. Então, a vacina se mostrou segura, não teve nenhum efeito adverso grave. A grande maioria, geralmente 97% dos participantes, produziram anticorpos neutralizantes e também produziram resposta imune celular. A 8ª vacina e a última que tem estudos já publicados é a da Sinopharm, que é uma terceira empresa farmacêutica chinesa. Aqui também é uma vacina de vírus inativado inteiro. Ela é praticamente idêntica à vacina da Sinovac. E ela está aprovada para uso limitado, aquele uso emergencial, nos Emirados Árabes Unidos, que inclusive é lá também que está sendo testada a fase 3, além de no Peru e em Marrocos. Os resultados de fase 1 e 2 também já foram publicados no Journal of the American... no jornal que chama... meu Deus do céu! Os resultados do estudo de fase 1 e 2 também já foram publicados no JAMA, que é uma revista também bastante importante na ciência. O artigo tá muito bom, tá bem completo. Foi estudo controlado por placebo, foi randomizado, foi duplo cego, tudo que a gente gosta. Todos os pacientes foram testados para ter certeza que não tinham SARS-CoV. Foi um estudo de mais de 300 pessoas, então foram estudos relativamente grandes para essa fase. Os efeitos adversos foram só os mesmos, dor no local da injeção e febre. Então ela foi considerada segura. Foram necessárias 2 doses de vacina, mas com essas 2 doses, todos os participantes produziram anticorpos e os anticorpos foram neutralizantes. Por fim, a gente tem mais 2 vacinas que não tem nenhum estudo publicado ainda, então a gente não sabe muito bem como elas estão se saindo. Uma é a Novavax, que é uma vacina também norte-americana, produzida pela empresa Novavax, e é uma vacina a mais diferente de todas, porque ela produz só as proteínas do vírus, que o sistema imunológico vai reconhecer, gruda essas proteínas numas nanopartículas e essa é a vacina. Então ela chama plataforma de nanopartícula recombinante, a tecnologia que eles usam. Atualmente eles estão em fase 3, eles tinham começado uma fase 2 na África do Sul e agora eles também vão começar uma fase 3 no Reino Unido, além de nos Estados Unidos. E a última vacina que acabou de ser incluída em fase 3 é uma vacina da Índia, que também é uma vacina de vírus inativado, chama Bharat, eu acho. E por enquanto a gente só tem alguns resultados de teste pré-clínico em macacos e hamsters
e nesses animais ela protegeu os animais da infecção. São essas as 10 vacinas que a gente tem atualmente sendo estudadas em fase 3 de estudo clínico. Bom, uma coisa comum a todos esses estudos é que os níveis de anticorpos só subiram para um nível significativo depois de cerca de 28 dias da vacinação. Então eu dou a vacina hoje, daqui 28 dias eu consigo detectar uma quantidade significativa de anticorpo no sangue do paciente. Então a vacina contra a Covid é uma vacina que pode demorar meio que um mês aí para fazer efeito. Então não dá para tomar hoje e sair lambendo o corrimão amanhã, porque você vai acabar sendo infectado, tá bom? E aí depois vai botar a culpa na vacina, que é a vacina que não funciona. Não, é você que não deu tempo de esperar. Depois de um mês você pode lamber corrimão, tá tudo bem. Não faz isso não, que é nojento. Bom, todos os resultados que eu mencionei aqui são referentes aos estudos de fase 1 e 2, porque a fase 3 está acontecendo enquanto a gente grava esse vídeo. Nesses resultados publicados da fase 1 e 2, a vacina se mostrou segura, todas elas se mostraram seguras. Não teve nenhum efeito adverso grave relatado. Só que a gente tem que lembrar que essas duas fases são adultos saudáveis, sem comorbidade, e na maioria dos estudos não tinha muita variabilidade étnica. Então pode ser que na fase 3 surja algum efeito grave que a gente encontre numa população mais diversa e maior. Isso realmente pode acontecer. O que a gente vai avaliar é se esse efeito ele acontece em muitas pessoas e o quão grave ele é, para saber se essa vacina vai ser aprovada realmente ou não. Bom, é isso. Esse é o grande resumo de todas as vacinas que estão em andamento. Uma coisa que eu queria finalizar falando é que tem muitos artigos e matérias e notícias, etc., falando sobre redução do nível de anticorpos nas pessoas depois de alguns meses e falando sobre como isso significa que a imunidade não é duradoura e que as pessoas vão se infectar tudo e que vai cagar a vacina e tal. A gente não pode afirmar nada disso. Imunidade é um troço complexo. Não tem como eu garantir que só porque diminuiu o número de anticorpos no meu sangue, amanhã eu pego o coronavírus de novo. Mesmo porque eu ainda tenho a resposta imunicelular, que não tem nada a ver com anticorpo, que não é mediada por anticorpo. Então, essas células estão lá dormentes no meu organismo e elas podem reagir se o vírus entrar de novo, mesmo que eu não tenha anticorpo circulando, tá? Então, diminuir o nível de anticorpo no sangue de alguém não é indicativo necessariamente de que essa pessoa deixou de ser imune ao vírus. Então, a gente tem que avaliar essas informações com bastante cuidado. São informações muito importantes que a gente tem que levar em consideração, só que é impossível tirar qualquer conclusão sobre isso neste momento, tá? E aí, um último comentário é que, mas precisa tomar vacina mesmo? Será que a gente só, esperar assim um pouquinho, não fica todo mundo imune? Porque a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico, não é mesmo? Então, gente, não é assim que funciona. Porque por mais forte que o seu sistema imunológico seja, você pode ter um sistema imunológico, de aço, que você nunca fica doente. Isso não é a garantia que você não vai ter uma doença grave por qualquer uma das doenças que são preveníveis por vacina, tá? Então, a vacina, ela é essencial. É graças à vacina que nossa expectativa de vida hoje é de quase 80 anos aqui no Brasil. Graças às vacinas, os antibióticos que nos protegem contra os micro-organismos. Sem a vacina, a gente não estaria aqui hoje. Não é porque você tem um sistema imunológico forte e não é fortalecendo o seu sistema imunológico que você resolve o problema. Lembrando que existem pessoas que não têm sistema imunológico competente, ou seja, não têm sistema imunológico forte o suficiente para combater infecções, porque elas estão em tratamento contra o câncer, ou elas são recém-nascidas, ou elas têm alguma doença autoimune, ou elas têm alguma doença imunológica, ou elas fizeram um transplante. Todas essas pessoas não tem como fortalecer o seu sistema imunológico, não tem como tomar vacina, e é você tomando vacina e se protegendo que você protege outras pessoas da sua comunidade. É isso o intuito da imunidade coletiva, da imunidade de rebanho, proteger toda a população, mesmo aquelas que não podem se vacinar. É isso, vou parar por aqui por hoje. Já falei demais, a Ana vai me matar na edição porque eu falei pra caramba. Qualquer dúvida que você tiver que eu não mencionei aqui no vídeo, deixa aqui no comentário que eu respondo assim que possível, ou faço até outro vídeo pra responder se for muito complexo. É isso, um beijo, tchau. Não, antes, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que estão por aí espalhando notícia falsa sobre as vacinas para ajudar a espalhar a informação de verdade e não a informação falsa que a gente vê no WhatsApp, tá bom? Beijo, tchau. Uma delas é... Nossa, não, deixa eu me confundir toda. O que o governo...